Eu quero falar com vocês sobre o meditar do coração. Você sabe que você está sempre meditando? Ou você acha que você só medita quando você está sozinho? Se você pesquisar meditar na Bíblia, só vai aparecer o quê? A Bíblia, não, desculpe, na internet, o que vai aparecer? O pessoal na posição de yoga, com a mãozinha assim, não é isso? Fazendo mãozinha assim. O pessoal acha que isso é meditação, né? Meditação do mundo, esvaziar a sua mente. E vi uma pesquisa recentemente que os caras colocaram um cérebro, né? O pessoal na ressonância magnética. Sabe aquele negócio, quando você fala, tem uma área que ilumina na ressonância, porque ali é audição. Quando você mostra um vídeo, ilumina uma área. E o lóbulo frontal aqui, que é onde você pensa e decide, quando você se coloca em oração e começa a orar, é aqui que é ativado. Ou seja, a meditação e oração cristã, ela ativa você, ela não coloca a sua mente vazia. Eu acho muito interessante. Então, né? Então, cada vez que você ora e busca a Deus, você está ativando um centro de decisões e compreensão do seu cérebro. Isso é muito interessante. É muito interessante que a ciência confirma o que a Bíblia diz, não é? Mas a gente está sempre meditando, né? E às vezes você pensa que não está meditando, mas quando você está parado e começa a pensar muito numa coisa, você está meditando nisso, tá ou não está? Tá. Então, o que é que ocupa os seus pensamentos a maior parte do tempo? Eu fiz essa pergunta também já num outro contexto, né? O que é que ocupa os seus pensamentos a maior parte do tempo? São pensamentos positivos, que promovem fé, alegria, encorajamento, que deixa você para cima, que te faz olhar para frente com esperança. Vocês estão aí, não? Ou a maior parte do tempo a sua mente é ocupada com pensamentos negativos, que promovem vontade de desistir, tristeza, desânimo. É quando você pensa que não vai dar certo. Quando você pensa, eu não estou falando do pensamento positivo, negativo da religião, sabe? Mentalize coisas boas. Não adianta nada. Você vai pensar o que está no coração, amém? Então, a boca fala do que está cheio o coração, mas antes de falar, você pensa nisso. Então, o que é que enche os seus pensamentos? Essa semana você pensou mais coisas negativas ou positivas? Deu para entender o negativo e o positivo, né, gente? Você pensou mais a dificuldade, no que não pode, no que não vai ter, do que seria, que se fosse, que se tivesse, que se não pudesse? Ou você ficou pensando em coisas que realmente botaram você para cima? Fizeram uma outra pesquisa, não é? Para saber assim, o que é melhor a gente fazer? A gente ter mais pensamentos positivos ou ter menos pensamentos negativos? O que é que deixaria você, né? Fizeram essa pesquisa. O que é que deixaria você mais encorajado, mais animado? É aumentar os positivos ou diminuir os negativos? Sabe o que eles descobriram? O que você acha que é a resposta? Diminuir os negativos. Falou, é bom você ter coisas boas na sua mente, mas se você tem coisas sempre negativas, então imagina, você tem um ressentimento, você tem uma dor, tem uma tristeza com alguém, você tem um problema que você pensa o tempo todo, você tem uma situação que você não vê saída, isso é negativo, isso vai dominar você. Então a pesquisa descobriu que não basta você ter bons pensamentos. Que nem aqui, você vai num culto, vai numa reunião, tal. Ai, tudo maravilhoso, mas aí tem todo o resto do dia. Estão aí, irmãos? Então, na verdade, isso é muito sério. Aquilo que a gente está meditando, ruminando, está guiando o nosso comportamento e até nossas escolhas, não é isso, não? Não, isso aqui, não vou. Então é algo muito sério. E olha esse texto, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti.
Não é que sejam agradáveis a mim, que sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Esse salmo começa a falar da grandeza de Deus, ele começa a falar do poder da palavra de Deus, de como isso traz alegria e libertação, e como que andar nos caminhos de Deus traz você feliz, e no final ele conclui assim: então, que o meditar do meu coração, que vai determinar as palavras da minha boca, certo ou não? O meditar do meu coração vai determinar o quê? Vai passar na minha mente, vai processar e vai sair pela minha boca. Agora, a pergunta é: qual meditação agrada ao Senhor e qual meditação desagrada ao Senhor? Vou fazer uma pergunta: você acha que Deus está pensando agora bem a seu respeito, ou Ele está pensando mal a seu respeito? E tem gente que acha que Deus pensa mal a respeito dele, né? Deus não está me ouvindo, Deus não está me dando atenção. Vamos lá, Jesus agora está pensando bem a seu respeito, ou Ele está pensando mal, assim do tipo: de novo esse rapaz? O que Ele está pensando, gente? Bem ou mal? Como diz meu neto, Jesus está sempre bem, Ele está sempre feliz. Ele pensa o melhor de você. Ou Ele está pensando no jeito de pregar uma peça. Ou Jesus está pensando em dar uma lição para você. Não, eu vou ensinar uma coisa para ele. Então, quando a gente começa a perguntar isso aqui, não é? O que meditar que agrada o coração? Seriam pensamentos maus? Seriam pensamentos bons? Seria pensar em fazer o mal ou fazer o bem? Seria o pecado, a impureza? A meditação nas ofensas que me fizeram agradaria ao Senhor? Agrada a Deus meditar nas pessoas que te ofenderam? A meditação no que eu não tenho e que eu preciso que Deus faça por mim, agrada ao Senhor? Essa você me deixou confuso. Vamos entender isto. Para entender isso, nós vamos falar 2 textos para a gente poder entender o lance da meditação no coração. Porque senão a gente faz o quê? A gente não cuida do coração, não deixa pensar, vir qualquer coisa nele, né? A primeira, porque assim, realmente, se você ficar pensando no pecado, isso desagrada a Deus. Mas qual é a essência do pecado? Se você está pensando em fazer o mal, ou prejudicar alguém, é ruim. Não vejo que Deus vai se agradar disso, né? Mas sabe qual o problema? É que a gente não entende direito o que é pecado. A gente pensa que pecado é aquelas coisas que fazemos ou deixamos de fazer, né? Então a gente precisa separar o que é o pecado na essência dos pecados, dos erros que cometemos, daquilo que a gente deveria feito, mas não consegue. Estão acompanhando aí, gente? Então Deus planta um jardim e tudo que Deus faz é bom. É verdade ou não é? Deus falou, Ele plantou, falou, tudo é bom. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, é mal ou é bom? É bom. E se tudo que Ele fez é bom, aquela árvore não é má? Nossa, porque aquele fruto que comeu, aquilo causou... Não, não é isso, mas isso aí é filme de Hollywood que vai inventar. Um treco externo não pode contaminar. O que contamina o coração do homem é o que vem de... Então, será que carregava o mal? Por que Deus não disse logo de cara, não minta, não roube, não adultere, não mate? Por que Ele não chega e já dá instruções para o primeiro casal, de tudo que Ele não diz? Por que Ele já não citou os 10 mandamentos? Ele só falou o seguinte, aquela árvore, ó, não coma, senão você morre. Porque a essência do pecado não é quebrar regra, não é desobedecer a Deus, não é fazer coisa ruim. Nossa, peraí, você está me deixando confuso. A essência do pecado não é você quebrar a lei de Deus. Isso são pecados, é verdade. A essência do pecado é mais profunda.
Vai um pouco mais profundo. Qual foi a real tentação que levou à queda do homem? O que é a queda do homem? É a separação da comunhão que ele tinha com Deus. Qual foi a real tentação? A árvore é boa, tudo que Deus faz é bom. Claro que você não vai morrer. Para com isso, mano. Você acha que Deus vai deixar você morrer? Deus não é bom? As coisas que Ele não faz são boas? Então você não vai morrer. Vocês serão como Deus. Olha a essência. Vocês serão como Deus. Você vai poder fazer o que você quiser. Amém, irmãos? Esta é a essência. Você vai ser o seu próprio Deus. Você vai poder atender seus próprios desejos, sem depender de Deus. Você não vai perguntar para Ele, será que isso é bom para mim? Será que não é? Não, você vai ser como Deus. Você vai poder decidir por você só. Você vai poder decidir sozinho. Você vai poder fazer o que é melhor para você. Viva para você mesmo. Adore você mesmo. A serpente não pediu adoração, você falou o seguinte: não. Na verdade, eles já eram semelhantes a Deus, né? Ele falou, mas falta uma coisa. É porque você tem um Deus. E se você for seu próprio Deus, você não precisa de Deus. A essência do pecado basicamente é: eu não preciso de Deus. Por que esse mundo está nessa desgraça que está? Porque homens e mulheres sobem ao poder e dizem: eu sei o que eu sou, eu sei o que eu faço, eu que mando. E vão aí. Então eu vou fazer desse jeito, porque eu estou defendendo o meu interesse. Então, guerras, destruições, morte. A essência do pecado é o seguinte: para fazer o que eu quero, não importa se uma outra pessoa vai ter que sofrer. Não importa se uma outra pessoa vai ter que pagar. Não importa se alguém tem que entrar na miséria. Não importa, afinal de contas, eu tenho que buscar o que é meu. Amém, irmãos? Está claro, não? É essa essência que gera todos os demais. Então, a essência do pecado é substituir Deus por coisas boas que podem resolver meus problemas e satisfazer meus desejos. Aí eu quero um reconhecimento. Eu quero que as pessoas vejam como eu amo Jesus. Então eu tenho que fazer uma coisa que aparece. Esse ministério com crianças não aparece tanto. Não, eu queria mais cantar aqui na frente, que aparece. Eu quero mesmo é pregar. As pessoas tudo olhando para mim. Aí, como às vezes o pessoal não tem acesso ao microfone, porque nesse modelo de culto, né, poucos usam o microfone. Então, assim que tem uma oportunidade, ele começa a pregar para as pessoas, começa a pregar na célula, começa a pregar e tudo. Cara, não tem nada de errado compartilhar a palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? Não tem nada de errado de ganhar dinheiro, você ter o seu trabalho. O problema é o seguinte: por que você está fazendo isso? Eu substituo Deus por uma outra coisa que pode atender o que eu quero. Trabalhar é bom, ganhar dinheiro não tem problema. Mas a gente faz disso a nossa salvação, a nossa esperança. Eu ponho a minha esperança no trabalho que eu vou fazer. Eu ponho a minha esperança na minha competência. Eu ponho a minha esperança... Outra coisa. Aquela pessoa vai me ajudar. Não, então eu ponho a minha esperança no meu pai humano, na minha esposa, no meu marido. Estão acompanhando, irmãos? São coisas boas, não são? São. O trabalho é uma coisa boa, Deus criou. Deus quer que você ganhe dinheiro, óbvio, senão você não vive nesse mundo. A gente pega um monte de coisa, ministério é uma coisa boa? Mas de repente o ministério, você fazer algo para Deus se torna assim. Como diz a minha mulher, o pessoal quer visibilidade. Se ele faz para Deus, mas ninguém vê, fica frustrado. Quem está vendo o Steve cuidar de 120 leprosos que ninguém nem sequer sabe onde estão? Amém, irmãos? Mas ele está vendo, ele está respondendo. Deus está dizendo: que bom, hein? Você é meu filho.
Então, quando as coisas boas não acontecem como eu desejo, eu reclamo com Deus. Quando a coisa não está progredindo como eu pensei que seria, o que eu faço? Uma murmuradinha. Onde está Deus? Ele está me impedindo de ser meu próprio Salvador e meu próprio Deus na minha vida, na minha família. Todo mundo está entendendo a analogia aí, irmãos? Ficou claro esse negócio? Não. É sutil, é ou não é? Estamos falando sobre o meditar do coração, tá? Estamos falando aquilo que ocupa o nosso coração e enche a nossa mente. Então, nós temos um outro caso aqui, Meribá. Meribá, sabe o que é Meribá? Tem 2 Meribás na Bíblia. Meribá significa conflito, contenda. Meribá tem 2 episódios na Bíblia. Um está em Êxodo em capítulo 17. É no começo da caminhada. Quando o povo de Israel é libertado do Egito, vai para o deserto, atravessa o mar, vai para o deserto. E aí eles estão no deserto. Deserto, digamos assim, eles estão livres, mas estão no deserto, certo ou não? No tempo de preparo. Eles vão se preparar para uma terra que Deus falou que é deles. Então está na preparação. Agora, presta atenção, gente, presta atenção. Esse povo que está no deserto tem uma nuvem de fogo à noite e tem uma nuvem durante o dia que os protege. Eles viram o mar abrir, eles viram Deus fazer milagres absurdos. E esse povo aí agora está no deserto, e o que acontece? Começa a faltar um pouco de água. E o que eles fazem? Eles começam a reclamar com Moisés. A gente veio morrer aqui? Você tirou a gente do deserto, lá do Egito, era melhor estar no Egito, vamos morrer. Eles estão basicamente dizendo o seguinte: o Deus que me libertou de uma vida de escravidão quer que eu morra. Sou maluco, né? Não sou louco, sou louco, mas eles falam isso. E chegam lá para Moisés e Moisés vai para lá e fala: Senhor, é o seguinte, os caras querem me apedrejar. Eles querem me apedrejar, não tem água. Aí Deus faz o seguinte, olha lá o texto, diz: o Senhor então diz para Moisés: passe à frente do povo. Leve a sua vara, aquela que você usou para bater na água do Nilo. Chama um dos líderes de Israel. Aí com você. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no Monte Sinai. Bata na rocha e ela jorrará água que o povo poderá beber. E assim, na presença dos líderes, Moisés fez como ordenado. E Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, não é? Massá, prova, provação. E Meribá, conflito, contenda. Então, na hora que Deus parece que está atrasado em fazer uma coisa que todo mundo quer, Ele já não serve. Amém, irmãos? Ele já não serve. Ele já não serve. Ele fez lá, mas agora eu não sei. Eu preciso agora. E se você não der, eu vou te matar. Ô líder Moisés. Porque o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova. Ele não pôs Deus à prova, pôs Moisés à prova, pôs o Senhor dizendo: o Senhor está conosco ou não? E aí, Deus vai me atender ou não? Deus está comigo ou não? Mas Deus está com eles, né? Aí tem o Meribá 2. O Meribá 2 acontece em Números 20, no final dos 40 anos no deserto. Miriam já morreu, eles estão lá na frente. Gente, presta atenção, 40 anos, não ficaram doentes, não faltou nada, caía maná do céu, a roupa crescia junto com o pé, o sapato crescia, a roupa não ficava velha, eles venciam todos os inimigos, é um negócio. E aí então, né, Deus falou: bom, vamos ver como é que está o coração? Lá no deserto eu provei você para saber o que havia no seu coração. Porque a boca fala do que está cheio.
Você sabe quando aquilo que está no coração realmente vem para fora? Na tribulação, na pressão, na angústia, no não, quando a coisa não está dando certo. Aí vem. 40 anos era um milagre. E aí então, faltou um pouquinho de água. E aí eles começaram a murmurar novamente. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor, por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos junto com todos os nossos animais? Por que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram a esse lugar terrível? Essa terra não tem cereais, não tem fígado, não tem uva, não tem romã, não tem água para beber. Mas vocês estão nessa terra porque vocês quiseram. Porque quando Deus falou para entrar na terra prometida, vocês recuaram, vocês tiveram medo. Vocês ficaram que nem umas galinhas e não confiaram em Deus. Vocês estão aqui por responsabilidade de vocês. Amém? Mas Moisés nem falou isso. Então estamos reclamando de uma situação em que eles mesmos se colocaram. E Deus agora é o responsável. Estão acompanhando, irmãos? Ainda bem que não parece com a gente, né? Não parece com os dias de hoje. Não tem nenhuma semelhança. Então, o Senhor disse a Moisés: você e Arão, pegue a vara, reúna todo o povo. Enquanto eles observem, falem aquela rocha ali. Então, de novo, Moisés vai pegar aquela vara. Agora essa vara, aquela primeira, ela está num memorial diante da arca de Deus, junto com o maná e outras coisas. Pega aqui da minha presença, leva essa vara com vocês. E vão diante do povo. A vara é sinal de autoridade. Sinal de que estão representando a Deus. E fala para aquela rocha. E ela vai jorrar água. Vocês vão tirar água suficiente para a rocha para matar a sede de toda a comunidade, seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara diante do Senhor e aí acontece o negócio. Você imagina Moisés? Não aguento mais. Se eu fosse Moisés, eu ia falar: Senhor, se eu só falar agora que o Senhor mata todo mundo e me coloca, eu aceito. Eu estou 40 anos aqui e os caras ainda estão reclamando, hein, Valdez? 40 anos que eu estou aqui. Moisés devia estar indignado. A irmã tinha morrido. Ele e o Arão, do tipo assim: não aguento mais. Depois de tudo que eu fiz por esse povo. Você já pensou isso? Não? Você já falou isso? Depois de tudo que eu fiz por ele. Depois de tudo que eu fiz por ela. Depois de tudo que eu fiz pelo meu filho. Depois de tudo que eu fiz pelo meu pai. Eu estou cansado. Já ouviu essa frase? Eu estou cansado. Não aguento mais. Quer saber de uma coisa? Não sei se foi isso que eles pensaram. Em seguida, ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Aí, eles falaram assim: e aí, seus rebeldes? Estou parafraseando, né? Seus bandos de insatisfeitos. Seus rebeldes, sempre resmungando. Estou cansado desse negócio, 40 anos aqui, ó. Vocês estão aí, irmãos? Tá? Eu que acrescentei, tá? Eu que acrescentei essa parte. Mas eu fiquei tentando imaginar como Moisés, quando você não aguenta mais. Na verdade, eu pensei no que eu já fiz. Foi só simplesmente isso, né? Eu só lembrei de como eu agi. Assim, foi mais simples. Ouça os seus rebeldes. Gritou, Moisés gritou. Será que é desta rocha que teremos que tirar água para vocês? Está implícito que nós, eu e Arão, teremos que tirar água para vocês. Se você ler o texto bíblico, o comentário, está implícito que eles estavam dizendo, os dois irmãos: será que nós teremos que tirar água para vocês? Vocês precisam de nós, hein? Vocês queriam nos matar? Queria aprender já, Deus está com a gente, hein? Estão acompanhando, irmãos? Mas tem um problema aí, tem ou não tem? Tem um problema aí.
Será que nós temos que tirar água? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes. Eu fiquei pensando por que 2? Porque na outra, diz que ele só bateu na rocha, certo? Mas Deus mandou bater na rocha. Ele feriu a rocha uma vez. Ele falou, não precisa ferir mais a rocha. E Paulo diz que essa rocha é Cristo, a fonte das águas vivas. Ele bate uma vez, talvez não tenha saído. Aí ele bate de novo. E sai. Sai água. E eu fiquei pensando, Deus não podia ter feito não sair água? Podia ou não podia? Podia, eles não fizeram direito. Mas Deus ama aquele povo rebelde. Deus ama aquelas pessoas que estão no deserto. Ele está sustentando eles por 40 anos. Ele está cuidando dele e dos filhos dele. Porque Deus fala, vai levantar uma geração. Vocês vão entrar naquela terra. Eu vou cumprir a minha promessa, apesar de vocês. Amém. Então Deus ama aqueles rebeldes. Você já imaginou a autoridade que o Arão e o Moisés teriam? Se eles chegassem diante da rocha. Aí os caras dizendo, ah lá, eles vão bater na rocha. Eu já vi, eu estava lá da primeira vez. Ele simplesmente falasse, não sei. Deus está ali. Ele fala, o Senhor ouviu a oração de vocês. E a rocha dá água. Rocha, dê água para o povo de Deus. Qualquer coisa assim. E sem nenhum gesto, só com a mera palavra. Aquela rocha começasse a jorrar água. Hein? Sabe o que ia acontecer? Aquele povo ia falar assim, perdoa-nos. Existe um grande Deus que se importa conosco. Amém, irmãos? Aí viria uma glória muito maior para Deus. Mas agora esses homens puxaram para eles a glória que era de Deus. Gente, vamos falar a verdade? E Deus lá precisava de Arão ou de Moisés? Precisava não? Ele precisa de você? Ele precisa de mim? Não, Deus precisa de mim para pregar o evangelho. Ele não precisa. Ele não precisa. Mas Deus é tão amoroso e bondoso que saiu água. Então, sabe, não é porque Deus abençoou o que você fez o que Ele pediu. Amém, irmãos? Está claro isso? Não. Ele fez porque Ele ia fazer mesmo. Agora, o problema é que aquelas pessoas foram abençoadas. Só que aí isso foi um negócio muito grave. A essência do pecado, eu vou fazer as coisas do meu jeito. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, uma vez que vocês não confiaram em mim. Gente, olha isso. Outra tradução diz, não creram em mim. Para mostrar a minha santidade aos israelitas, vocês não conduzirão a terra que eu lhes dou. Esses dois não entraram na terra prometida. Arão vai morrer bem antes, no Monte Hor, se não me engano. E Moisés sobe no monte, vê a terra e morre. Eles não entram. Tudo aquilo pelo que Moisés trabalhou, ele não desfruta. Nossa, é sério, não é, gente? Tudo aquilo pelo que ele sempre trabalhou, ele não pôde desfrutar. E diz que Moisés não estava velho de arrastar a perninha, não. Diz que Moisés não estava assim, esticando o olho para ver as coisas. Diz que aos 120 anos ele estava em perfeito vigor. Não tem doença na presença de Deus. O homem anda na presença de Deus. Deus fala com ele face a face, amém? Ele não tem doença, ele não tem enfermidade. Ele anda, ele pula, ele sobe o monte, mano. 120 anos subindo o monte. Enxerga perfeitamente, porque ele enxergou de longe toda a terra. Não estava embaçado. Mas ele morre. Ele foi para o inferno? Não, ele está conversando com Jesus, junto com Isaías, lá na transfiguração. É lógico. Só que ele fala, Moisés, eu não posso deixar. Com Elias, desculpe. Eu falei quem? Jesus, amado. Perdão, irmãos. Obrigado. Elias. Elias e Moisés estão lá com Jesus na transfiguração.
Vocês não confiaram em mim. Por isso aquele lugar ficou conhecido como Meribá também. Os israelitas discutiram com o Senhor, mas ali Ele mostrou a sua santidade. Então, sabe, irmãos, imagina que por toda a vida você está tentando, e de repente, você ficou cansado. Você resolveu, vou dar uma lição nessa turma. Resolveu achar que você podia fazer alguma coisa. A essência do pecado: eu posso fazer algo de bom sem Deus. Eu tenho que mostrar que eu sou necessário, que eu sou importante, como se Deus precisasse de mim. Eu só estou feliz quando eu ganho uma visibilidade e as pessoas veem que Deus está comigo. Ou eu só estou feliz quando Deus está fazendo o que eu quero. Ou quando eu conduzo as coisas do meu jeito. Está claro isso, irmãos? Estamos falando sobre o meditar do coração, certo ou não? Tinha alguma coisa no coração do Moisés e do Arão que levou eles a cometerem aquilo. Deus falou: não funciona assim. Não funciona assim. Ele não me salvou porque precisa de mim. Ele me salvou porque me fez filho de Deus e porque Ele me ama. A gente fala muito de ser usado por Deus, ser usado por Deus. Tá, existe um texto na Bíblia que fala que nos compara a um utensílio útil na casa, mas o pessoal pega isso e levou numa extrapolação absurda. Levou a comparação como se Deus está aí para nos usar. Ele não está aí para nos usar, Ele está aí para se relacionar conosco. Amém, irmãos? Mas é verdade que se nós estamos impuros, não podemos ser úteis para Ele, para fazer as mesmas obras. É isso que diz o texto lá de 2 Timóteo. Mas existe esse negócio de ser usado por Deus, ser usado por Deus. Deus está dizendo: ei, eu quero andar com você, eu quero que a gente caminhe junto. Eu quero fazer juntamente com você. Amém, irmãos? Deus veio para ter intimidade, Ele quer relacionamento, Ele quer o jardim de novo, Ele quer que a gente tenha a presença dEle. Olha Paulo falando para os atenienses: Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas. Ele não precisa. Pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego e a tudo e supre cada necessidade, porque esse é quem Ele é. Amém, irmãos? Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque não tem como produzir fruto se não está na árvore, né, gente? Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então assim, se Deus precisa de mim, se Ele vai me usar, se Ele tem que me usar, eu sou uma mercadoria, um treco para Ele, certo ou não? Agora, se Deus não precisa de mim, e mesmo assim manda o Filho dEle morrer por mim numa cruz, eu devo ter algum valor para Ele, amém? Então eu não sou uma mercadoria, eu não sou um objeto, eu sou um tesouro especial, tal como Deus falou muitas vezes nas Escrituras: eles são o meu tesouro especial, amém, irmãos? Não é maravilhoso isso? Não é bom que Ele não precisa de nós? É maravilhoso. Então Ele fez porque nos ama mesmo. Como propriamente falou aqui o Rafael agora há pouco no meio. Cristo é tudo que Deus pode nos dar, porque está tudo nele. Quando Ele nos deu Cristo, Ele nos deu tudo. Porque em Cristo, Ele nos deu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Tudo está nele. E a gente quer o quê? A gente quer aquelas coisas que a gente quer do nosso jeito. Nós estamos sempre insatisfeitos, achando que Deus está nos devendo alguma coisa, que nós merecíamos mais. E Deus falou: mais do que o meu filho? Eu não posso te dar mais. Eu tirei tudo. Se eu faço tudo certo para ser agradável a Ele, aí eu faço tudo certo e Ele me usa. Aquela ideia que para Deus me usar eu tenho que ser perfeito. Não. Se eu estou andando com Ele, a essência de quem Ele é agora faz parte de mim,
eu vou fazer as mesmas obras que Ele. Ele vai me pedir para fazer, amém? Ele vai me guiar. Então, irmãos, se Ele não precisa de mim, mas morreu por mim, já falei isso, né? E me deu uma vida, e o seu Espírito, então eu sou um tesouro para Ele. Eu posso viver uma vida sem medo e sem ansiedade, porque Ele se importa, amém? Está faltando água? Parece que está, mas não vai faltar não. Parece que estou perdendo. É nada, com Ele eu sou mais que vencedor. Eu quero só compreender melhor, amém, irmãos? Já pensou esse povo dizendo, Moisés, está faltando água, lembra daquela outra vez? O que vocês vão fazer? Estão pensando em fazer um culto agora, para agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem dado. Nós estamos crendo que vai chover no deserto, amém? Era isso que aquele povo devia ter feito, porque nós sabemos quem é Deus, mas que não conhece. Quem não conhece Deus está sempre achando que Ele está errado, faltando, não conhece. Eu vivo a eternidade a partir de agora, porque Ele colocou em mim o seu Espírito eterno, o conselheiro que está comigo para sempre, amém? Eu sou eterno agora. Por que eu tenho tanta preocupação se vai dar certo ou não vai? Uma vez que eu tenho consciência que sou um Espírito eterno, gerado de novo por meio da ressurreição de Cristo, se eu sou o lugar de habitação do próprio Espírito Santo, e eu sou, não sabeis que vocês são o templo do Espírito também, irmãos? Está na Bíblia. Então o meditar do meu coração e as palavras da minha boca são totalmente transformados. Amém? São totalmente transformados. O foco deixa de ser o mesmo, as minhas necessidades e os meus desejos. Por quê? Porque Deus quer atender. Ele falou que Ele se importa. Por que vocês andam ansiosos? Deus veste a erva do campo, alimenta os pardais. Ele cuida desses detalhes, não vai cuidar de vocês? Homens de pequena fé. Vocês estão duvidando daquele que jamais deveriam duvidar. Em vez de você pedir para Deus te dar a resposta, pede para Ele te direcionar, porque o Espírito Santo não vê assim, o Espírito Santo, o mago das respostas automáticas, o gênio da lâmpada que fará o que você pede, não, Ele falou, o Senhor te guiará, amém? Ele vai te guiar em todas as coisas, como pedir, como orar, para onde olhar. As contínuas orações e repetições pelos problemas, pelas faltas, pelas necessidades, deixam de ser o centro do meditar do meu coração. Você reparou quanta gente medita na falta? Quanta gente medita no que não tem? Num problema que não está resolvido? A gente medita nisso o tempo todo. Na hora que vai orar, só fala disso. E aí quando Deus quer responder, você sai. Porque você está ocupado, tem que fazer alguma coisa. Porque não sei se Deus vai fazer, então eu tenho que fazer. Isso você está dizendo, eu sou meu próprio Deus. Eu não confio. O que a gente vai fazer, Arão? Vamos dar uma dura naquele povo lá. Não aguento mais. E Deus falou, você só vai lá e faz a rocha sair água. Porque eu sou o mesmo Deus amoroso. Eu vou sempre cuidar deles. Não importa se eles são rebeldes ou não. Amém, irmãos? Então, o meditar agora se concentra nos pensamentos de Deus, na vontade de Deus, na missão, no propósito que Ele me concedeu, no chamado que Ele me deu. Pai, eu estou pensando em mim, mas da perspectiva dEle, amém? Eu não estou pensando em mim da perspectiva do meu. Eu sou o Deus. Eu quero assim. Eu saio do modo passivo, buscador de bênção, para o modo cooperador de Jesus Cristo, fazendo as mesmas obras que Ele faz, porque Ele está comigo, amém? Aí muda, aí começa a mudar. Aí começa a acontecer milagre que não acontecia. Ao invés de correr atrás de algo que ainda falta, eu distribuo a herança de filho que eu já recebi da parte de Deus, meu Pai, a todos aqueles que Ele deseja abençoar. Está aí o nosso missionário na Índia. Ele pega o pouco que recebe e fala, vamos abençoar mais gente. Vamos fazer mais. Vamos mudar para uma casa menor, para a gente poder fazer o que Ele quer. Porque eu sei que tudo vai mudar. Então, irmãos, meditar agradável a Deus, Ele parte da nossa consciência de quem somos, né? Se eu sou um filho de Deus e tenho a eternidade no meu coração, o meditar do meu coração não está mais centralizado em mim mesmo.
Então, o meditar que desagrada a Deus, é o meditar do meu próprio, quando eu medito só em mim, nas minhas coisas, não quero eu. Estou pensando em mim o tempo todo, o que vai me acontecer, o que não vai acontecer, se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir. E Deus está falando, passou já disso, filho. Eu já falei que eu vou abençoar toda obra das tuas mãos. Já falei para você que se você andar nos meus caminhos, você será feliz. E eu vou te abençoar em tudo. Eu já falei para você. Aí você pode repetir todas as promessas, amém, irmãos? Para de correr atrás da promessa, corre atrás de mim que a promessa te alcança. Não, eu vou correr atrás da promessa. O que eu tenho que fazer para? Você não vai conseguir fazer nada, porque o meu filho já fez. Tudo já foi dado nele, amém? Medita nele. Pensa nele. As palavras dos meus lábios que refletem o meditar do coração se tornam agradáveis a Deus, porque estão focados em Jesus e no próximo. O meditar não está mais na falta, no medo, no ressentimento, no que as pessoas me devem, no que me fizeram, nos meus sonhos, nos meus projetos, nos desejos do meu coração, nas conquistas que desejo obter aqui na terra, no sucesso pessoal, ou qualquer outra coisa boa, eu estou falando de coisas boas. Não está errado você meditar, você pensar em ter uma casa, ou ter uma casa melhor, ou pensar no futuro dos seus filhos. Não deu para entender, não é, irmãos? Esse não é o problema. Porque é como se a gente tivesse que convencer Deus a nos abençoar. Ele fala, então, já abençoei com todas as bênçãos. Por que você não está usando? Por que você não crê em mim? Porque se você simplesmente não fala para a rocha? Fala. Você pode ouvir essa mensagem de duas maneiras. Ouça da maneira melhor, amém, irmãos? Nossa. Estou pensando muito negativo, penso sempre no que não tem. Quando eu vejo, estou pensando só em mim. Arrepende. Começa a pensar nele, você vai ver os céus abertos, você vai começar a ver aquilo acontecer. A meditação do coração que não agrada a Deus, não tem a ver apenas com pensar mal, guardar rancor, pensamento impuro. Tem a ver muito mais com meditar apenas naquilo que é do meu interesse. E em como obter o que eu desejo, e fazer a minha vontade, e como conseguir que Deus me abençoe do meu jeito. Um pouco mais profundo do que só pensar em coisas ruins. Porque eu duvido que não é, um cristão, qualquer um de vocês aqui, está pensando em como prejudicar alguém. Não. O meditar do meu coração, que agrada a Deus, é quando eu medito sobre Ele. Sobre aquilo que Ele fez. Sobre aquilo que Ele faz. Sobre aquilo que eu sei que Ele vai fazer. Mas acima de tudo, é quando eu medito sobre quem Ele é. Quem Ele é. É Ele. Por Ele estou gastando a minha vida. Por quê? Porque eu posso gastar, porque eu tenho uma vida eterna. Não vai gastar nunca. Eu posso gastar porque não vai faltar recurso na hora que eu precisar, tem, amém? Então é por Ele. É Ele. E aí eu estou tão feliz. É sobre aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz. As obras de Deus simplesmente refletem a sua identidade, amém? Quem Ele é. Então, porque Deus, o meu Pai, é bom, e Ele faz boas coisas, Ele abençoa as pessoas, dá bons presentes a seus filhos, inclusive ao Espírito Santo, a todo quanto se deseja. Em outras palavras, o que Ele quer mais dar é a sua própria presença, pois ela contém tudo o que necessitamos. Mas vai muito além disso. Tem aquela música do Alessandro Vilas Boas, né? Cristo é tudo que Deus pode nos dar, que foi o que o Cristo, ele está certo. Cristo, a presença revelada do Pai, é tudo que Ele pode, é o maior. Necessidade já está resolvido, gente. Filho de um rei não passa necessidade. Vamos mudar a maneira de pensar.
Agora não basta, estou insatisfeito. Dá graças pelo que você tem. Começa com o que você tem. O que você tem? 5 pães e 2 peixes, serve. Quer entregar? Aí eu vou multiplicar. Só que eu vou entregar para todo mundo primeiro. Você se importa de ficar só com o que sobrar? Tá bom, eu fico. Aí agora tu fala, sobrou algum pão? Falou, filho, tem 12 cestos aí para você levar para casa. Amém. Ah, Jesus. A pessoa que somos é revelada pelas tribulações que passamos. Quando você passa numa tribulação, aí então, pode subir a banda aqui. Aí então o que acontece? Não tem água. Deus se esqueceu. Você entende porque Deus tem permitido tribulação? Porque a gente não sabe se realmente nós estamos aqui por Ele ou por nós. É numa tribulação que você descobre o quanto você está focado nele e confia nele, ou quanto você está confiando na sua própria capacidade, nos seus próprios recursos. E quando você fez tudo certo, mas não saiu certo. Então, irmãos, quando confiamos no perfeito amor de Deus, então lançamos fora o medo, não tem mais medo, que vai faltar alguma coisa, que algo ruim vai acontecer, de que projeto vai dar errado, que a gente vai fracassar. Deixamos de ser uma mera reação à circunstância da vida, né? Para tornar a gente de transformação mediante a fé. Agora não vivemos mais para nós mesmos, mas sim para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então a gente começa a viver aquela vida abundante que Jesus falou, que veio nos dar. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Uma vida que vale a pena ser vivida. Qual é a boa notícia hoje? Senhor, que as palavras da minha boca, ficou mais forte agora, né? O versículo, ficou ou não ficou? Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Rei meu, ó meu Pai. No Antigo Testamento Ele é o Rei, mas agora na Nova Aliança Ele é o Rei e Ele é o Pai, e eu sou filho e filha. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, aquilo que ocupa meu coração, sejam agradáveis a Ti. E quando a gente pensa em quem Ele é, no que Ele fez, está fazendo e vai fazer, quando a gente pensa em todas as promessas que Ele já nos garantiu, quando a gente pensa no chamado com o qual Ele nos chamou, a gente deixa de pensar, vamos cortar os negativos, né? Deixa de pensar no rancor, no que alguém fez para mim. E daí que fizeram para você? Não fizeram mal para você? Fizeram. Perdoa, porque eu te dei o poder de perdoar. Você não vive a partir do que as pessoas fazem por você. Você vive a partir de mim. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você vive, minha vida não vem se alguém te aprovou, se alguém gostou de você. Para de tentar agradar todo mundo. Quanto mais você quer agradar as pessoas, mais ofendido você vai ficar. Quanto mais você querer mostrar que sabe, quanto mais orgulho no coração, mais ofensa acumula. Perdoa, você também pisa na bola. Quantas pessoas estão chateadas com você, você nem sabe? Você é mesmo perfeito assim? Para. Amém, irmãos? Limpa isso, olha para mim. Olha para mim. Faz a pergunta certa, Senhor. Talvez eu tenha chateado alguém. Tenho que acertar com alguém? Ele fala, tem sim, aquela pessoa, vai lá. Diz que você honra ela, pede perdão. Não se explique para ela. Diz o valor dela para mim. Amém, irmãos? Coloca a mão no coração, vamos orar. Hoje eu falei demais. Permaneço nele, cresço em amor. Quem o ama anda como ele andou. Ser achado nele é
te conhecer e ser conhecido por você. Essa é a vida eterna que me prometeu. Vamos orar, irmãos. Coloca a mão no seu. Fala, Senhor, eu quero, Senhor, te conhecer. Começa a jogar fora aquilo que estava pensando que não devia pensar mais, tá? Começa a jogar fora, Senhor, eu não vou mais pensar nisto. Lança fora, você tem que lançar fora esses pensamentos. Dizer, eu não quero mais ficar acumulando isto. Eu não quero mais ficar acumulando essas coisas que eu não quero mais, sobre você mesmo, outras coisas. Fala, Senhor, eu quero os teus pensamentos. Eu quero que o meditar do meu coração seja agradável a ti, Senhor. Comece agora a meditar nas coisas boas. Vai, fala com a sua voz. Fala, Senhor, eu estou pensando agora, sabe no que? Eu estou pensando, eu estou me lembrando disto. Eu estou me lembrando dessas tuas promessas. Eu estou me lembrando destas coisas. Veja, meu irmão, deixa essa coisa do coração é você que tem que fazer. A gente escolhe o que meditar. Fala, Senhor, eu escolho hoje meditar no teu amor por mim. Eu escolho hoje meditar, Senhor, naquilo que o Senhor fez por mim. Eu escolho meditar a partir de hoje nas coisas incríveis que já aconteceram na minha vida. E eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Irmãos, não deixa ser enganado. Não deixa os seus erros do passado ficarem te perseguindo. Porque o Senhor já disse que já perdoou todos os seus erros. Ele está dizendo, fala a rocha é Cristo, fala lá, está tudo lá, as promessas estão lá. Vamos olhar para frente. Eu sou aquele que restaura você. Eu sou aquele que muda as circunstâncias. Eu sou aquele que traz a esperança. O Senhor está dizendo para nós, irmãos, ei, eu posso continuar fazendo milagres na sua vida, mas começa a meditar nas minhas coisas. Começa a andar nos meus caminhos. Começa a seguir as minhas instruções. Não sejam rebeldes, não sejam rebeldes. Eu sei o que é melhor para você, melhor que você. Se você seguir as minhas instruções, você vai desfrutar de uma abundância de paz. Você vai desfrutar de uma abundância sobrenatural da minha presença. Oh Espírito Santo, eu vejo Deus, irmãos, tirando culpas dos corações, tirando medo de corações. Se você estava se sentindo culpado, sabe, carregando culpas pesadas, o Senhor está dizendo, eu já perdoei você. Eu já perdoei você. Fique livre de culpas pesadas. Mas veja, comece a andar nos caminhos dele. Comece a obedecer a ele agora. Comece a seguir, peça instrução para ele. Fala, Senhor, me dá a tua instrução, Senhor. Me dá a tua direção. Eu quero seguir os teus passos. Eu quero fazer do teu jeito que é melhor, Senhor. Oh Espírito Santo, muito obrigado. Senhor, toca nos corações agora aqui, Senhor. Derrama a graça da tua presença, derrama, Senhor, a tua doce voz, as doces palavras, Senhor. Deixa o Senhor falar no seu coração, irmão. Deixa o Senhor falar com você. Deixa Ele tocar, deixa Ele falar. Recebe dele este amor. Tá, você foi rebelde lá, mas eu estou aqui hoje. Você pode andar nos meus caminhos a partir de hoje. Eu quero andar em vitória a partir de hoje. Você não precisa do reconhecimento de ninguém. Você não precisa que ninguém se lembre de você. Você precisa de mim, do que eu posso te dar. Amém. Você não precisa fazer tudo certo na sua vida. Você precisa de estar comigo. Glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos.